Bom, e a alta forte do dólar, a alta forte dos preços da soja aqui no Brasil e já a sinalização de custos de produção mais elevados na próxima temporada chamaram a atenção dos produtores para as operações de barter, que têm se tornado cada vez mais comuns aqui quando a gente olha para a sojicultura brasileira. É uma prática já muito implementada nas propriedades brasileiras, os produtores conhecem essa prática, mas esse cenário de intensidade de volatilidade em alguns pontos importantes ali na hora de fazer esse barter, como eu falei, trouxeram algumas dúvidas. E para a gente sanar todas essas dúvidas, explicar um pouco mais do que é o barter e de que momento é este para essa operação, a gente convidou uma especialista, não só em barter, mas em crédito agrícola, para falar justamente sobre isso. E ela é a Tiziane Figueiredo, que já está conosco nesta segunda-feira aqui no Notícias Agrícolas. Tiziane, muito bom dia para você. Seja bem-vinda. Bom dia, Carla. É um prazer estar aqui com vocês e vamos falar de barter. Que é um assunto que você domina, mas que você, mais do que isso, que você adora, né, Tiziane? Eu sou apaixonada pela operação, eu acho uma operação muito correta, muito democrática para todas as partes, então eu sou, acho que a maior defensora de fazer barter em qualquer circunstância. Ciane, eu acho que a gente poderia começar a nossa conversa explicando um pouco mais e talvez um pouco mais profundamente o conceito do barter para aquele produtor que não está familiarizado, talvez um pequeno produtor que esteja começando a fazer essas operações agora. Acho que seria legal a gente começar falando um pouquinho sobre o conceito do barter para o produtor que não entende, que ainda não conhece essa ferramenta, e para o produtor que conhece, mas que quer conhecer melhor, né? Claro. O barter ele é muito simples, mas ele tem uma certa complexidade, né? Mas vamos lá. Então, o que é uma operação de barter? Uma operação de barter é uma operação de troca. E o que é interessante? Porque a gente faz como se fosse um financiamento, né? Na verdade, para esses produtores, e a gente faz o financiamento da safra a fim de receber parte da produção futura como pagamento. Então, nós financiamos sem necessitar de uma transação monetária direta. Por isso que a gente chama a operação de barter de operação de troca, porque eu troco parte, né, eu troco insumos, os insumos necessários para o fomento da lavoura, por parte da produção futura desse produtor ou produtora rural. Nessa estrutura de barter, nessa estrutura que a gente chama de barter físico, né, nessa operação de troca, a gente faz basicamente um hedge natural, que a gente vai conversar aí um pouco mais. Mas esse é o conceito de barter, você trocar parte da sua produção futura, né, pelos insumos necessários pelo fomento da mesma. Tá. Itziane, com essa alta do dólar forte, a gente fechou a última sexta-feira, o mercado tá para abrir, né? Abriu agora R$ 5,59, uma baixa de 0,30, 0,1, voltamos aos 5,60, esquece o que eu tô falando. A volatilidade, justamente isso, né? A dúvida do produtor. Essa questão do dólar, ela tá muito ligada à questão dessa formação dos preços e, consequentemente, da garantia desses contratos ali nas operações de barter, porque elas refletem os custos de produção, o preço que a safra vai custar para o produtor. Que momento é esse para o barter, para o produtor brasileiro que está olhando essa volatilidade, esses preços tão altos da soja e esse dólar também bastante valorizado frente ao real? Então, Carla, o que acontece é que assim, o barter ele é uma ótima ferramenta, né, de mitigação de riscos para todas as partes, seja para quem está financiando, seja para o produtor. No ano passado, no pico da pandemia, nós tivemos também um cenário de grande incerteza, que eu acho que foi quando começou também a pipocar um pouco mais essa questão da alta do dólar, né? Então, assim, o barter ele é uma ferramenta que é basicamente desenhada para esse cenário. Por quê? Porque eu faço a minha trava pensando na conversão de insumos versus produção. O que isso quer dizer? Eu posso fazer, nós temos várias modalidades de barter. Quando a gente tem uma moeda extremamente instável, uma das modalidades que é mais interessante é o barter financeiro. Né? E por que é interessante o barter financeiro? Porque eu faço a equivalência da produção na mesma moeda. Então, em geral, o financiador ele vai estar vendendo esses insumos lastreado, né, no dólar,
E aí trava também a produção lastreada. Então, porque qual é o grande problema quando a gente fala da instabilidade da moeda? É quando eu faço a venda em dólar e aí eu pago em reais. Isso torna tudo muito complicado. Mas quando eu consigo fazer os dois lastros na mesma moeda e o que eu vou pagar é a produção, então vão ser 20 mil sacas de soja, independente do preço, né? Então, isso torna esse financiamento mais seguro, que é o que eu falo, é um hedge natural. Obviamente, é importante fazer o hedge na bolsa. E outro ponto que é importante o produtor aí em casa ter na cabeça, né? O barter é para travar o custo de produção, é para travar os insumos que você está fazendo. Todo o resto, que é o seu lucro, né? O seu ganho, ele tem que ser travado, talvez em bolsa ou da melhor forma como cada um trabalhar a gestão da sua fazenda. Ticiane, quando ele faz esse travamento para o custo de produção ele acaba comprometendo, portanto, uma parte da sua safra e da oferta que vai chegar ao mercado, ele impacta ou ele precisa estar seguro também na bolsa, ele precisa fazer uma outra forma de hedge para garantir ali uma saúde financeira do mercado e, consequentemente, da sua renda? Depende, né? Então, como eu falei, na operação de barter financeiro, por exemplo, em geral, as empresas que estão financiando, elas fazem essa trava para o produtor. Isso é interessante. Tá. A gente tem até determinadas modalidades em que as empresas possibilitam que o produtor ganhe também na alta. Então, quando você faz um barter financeiro com determinadas empresas, é o interessante que até isso ela vai travar para você, tirando esse peso, entende? E, Tiziane, o que isso, como é que a gente vê os produtores se comportando diante desse cenário neste momento? Eles estão mais tranquilos para continuar fazendo esse barter ou justamente essa instabilidade da moeda acaba afastando um pouco os produtores? Ou acaba sendo ao contrário, justamente por conta da instabilidade eles vão garantir a sua segurança em operações como essa do barter? Eu acho que a gente tem dois perfis de produtores. Nós temos aqueles produtores que têm uma gestão mais forte, né, que são mais centralizados ali, um pouco até mais conservadores. Esses produtores, eles vão ver o benefício da operação de barter para travar. E a gente tem aquele outro perfil, que é um perfil que ou ele não tem governança, ou ele é um especulador agressivo. Então, às vezes, ele quer deixar ali aberta a opção, né? Vamos colocar ali, para tentar participar. Só que, assim, é igual, às vezes, eu gosto de falar, não faz hedge, né? Então, ele faz o hedge na cabeça dele. Isso é muito perigoso. Então, assim, a melhor opção para travar o custo da produção é o barter, seja na modalidade física ou seja na modalidade financeira, principalmente nesses cenários de incerteza da moeda. Perfeito. Agora, a sua produção em geral, você precisa ter uma governança, precisa fazer hedge, né? Então, eu acho que assim, nesse cenário que a gente está agora de bastante volatilidade, o preço da soja altíssimo, muitos, inclusive, né, querendo destratar contratos aí, é um cenário em que o produtor ele precisa ter uma ótima governança. E uma ótima governança é saber travar o custo de produção, porque senão ele vai ter a rentabilidade dele afetada no futuro. E isso pode quebrar um produtor, dependendo do tamanho dele, ele quebra, né? Então, é importante ele ter em mente que a trava do custo da produção é o que vai poder ampliar os ganhos dele no futuro. Ticiane, qual é a maior dificuldade que o produtor enfrenta hoje na hora de fazer essas operações? Seja o barter financeiro, seja o barter físico, qual é a maior dificuldade que ele enfrenta nesse momento? Qual a maior dificuldade, principalmente na hora de ter informações sobre essas operações, né? O que você tem identificado aí na sua trajetória sobre isso, sobre essas dificuldades? Carla, a ironia é que a resposta não é nada, talvez, do que vocês estejam esperando. Não é governança, inclusive foi o tema do meu artigo de MBA na Exalc, né? Que é o quê? A governança da documentação. Nós temos um sério problema de documentação, de regularização fundiária no Brasil, inclusive regularização ambiental, né? A gente tem muitas
muitos produtores que ainda não fizeram o cadastro ambiental rural e tudo mais. Então, quando a gente pensa no barter, é essa operação para financiar, tem toda essa estrutura financeira, mas por trás dele tem toda uma entrega de documentação, tem um compliance ambiental, afinal de contas, eu quero saber, né, que grão eu estou originando, e a maior dificuldade dos produtores e produtoras rurais é, de fato, a documentação, matrícula regularizada, cadastro ambiental regularizado, todas essas questões. Então, às vezes, a gente está discutindo aqui a alta do preço da soja, né? Os insumos também aumentaram, qual é a melhor modalidade de fazer físico e financeiro, e o buraco está bem mais embaixo, está na gestão, na governança da fazenda, na gestão da documentação e da propriedade rural. E você vê que nos últimos anos o produtor tem tentado se adequar mais e buscado fazer uma gestão mais eficiente, mais certeira, para ter tudo isso em dia e na hora de financiar a sua safra, seja pela operação que for, está com tudo em dia, Tice? Eles têm buscado trazer uma gestão mais eficiente para as suas propriedades? Com certeza, a gente tem visto um aumento de profissionalização do campo, profissionalização da gestão, a sucessão familiar tem sido um fator muito positivo, os jovens voltando, participando, né, trazendo inovações, trazendo uma visão mais sistêmica aí, as mulheres à frente das fazendas também, com essa visão mais sistêmica, com a preocupação de ser sustentável e produtivo, então todos esses fatores tem evoluído e tem trazido mais governança, né, em toda essa questão de regularização fundiária, ambiental, para qualquer tipo de financiamento, não só o barter. Então, tem melhorado sim, Carla. Isso a gente não pode dizer que não está acontecendo. Um outro fator, até rapidinho, Por favor. é o quê? A gente está discutindo, né? O agro não para, agora o agronegócio virou, né, a bola da vez em todos os setores. O que isso tem aumentado também? A demanda, né, de profissionais, né? Então, assim, do direito, né? A gente está vendo vários advogados e advogadas jovens aí se formando, já visando o agronegócio, nas pequenas cidades, não visando só vir para São Paulo, né, vir para as capitais. E isso é importante porque o produtor e a produtora precisam desses profissionais lá para dar essa assessoria na governança, na sucessão, nos financiamentos. Isso também é um fator. Então, eu colocaria, né, a volta dos jovens, as mulheres à frente e esses profissionais se formando para ficar nessas cidades, dando suporte aos produtores. Bom, isso é excelente, né, Tiziane? Porque há umas semanas atrás eu fiz uma entrevista com um especialista em soja, o Claudeir Pires, da Academia da Soja, e ele falava justamente sobre isso, sobre essa necessidade que o setor tem de mais mão de obra especializada, né? O ano passado criamos inúmeras vagas de emprego, a maior criação de empregos no setor em 10 anos, e eu imagino que este setor, que busca garantir aí essas questões jurídicas para os produtores, o que traz essa segurança jurídica justamente, também esteja demandando mais profissionais justamente em função desse aumento no número de procuras por operações como essa, que, como você falou, é a operação que vai dar mais garantia na hora de financiar uma safra como o barter, né? Exatamente. E assim, eu acho que a profissionalização ela tem que estar dentro e fora da porteira. Às vezes a gente fica cobrando a profissionalização dentro da porteira, mas acaba não olhando, né, o quanto fora da porteira a gente precisa também. Então, vamos imaginar com o aumento das operações de barter, aumento da necessidade do produtor fazer hedge, nós vamos precisar de mais brokers, né? Nós vamos precisar de mais pessoas aí que entendam de commodities agrícolas. Então, eu acho que o agro ele tem essa potência de movimento. Então, uma necessidade, né, que é o que? Eu ver o custo da minha produção, eu travar, acaba fazendo uma onda, né, e mudando todo o cenário de profissionalização do setor, né? Eu acho que isso é importante. E sem falar na questão da tecnologia, o quanto as fazendas, né, para dentro da porteira, a gestão está tecnológica. Hoje em dia, por exemplo, você consegue, inclusive, travar o teu custo, né? Enfim, comprar insumos por plataformas, né? Você compra insumos, você consegue fazer algumas relações de troca, já começou a se discutir essa questão de começar a fazer esse travamento online, né? O que é muito interessante também, né? Para o produtor. E movimentos como esse dependem do que para se popularizar mais, Tice? É uma questão justamente desse compliance,
dessas garantias, né, desses contratos que serão firmados virtualmente? Como é que a gente consegue evoluir com isso dentro da sua experiência? Eu acho que é uma mistura da confiança, né, na verdade, do produtor e produtora dessas soluções, né? Eu acho que é isso, e também o entendimento. Eu acho que muitas vezes há uma frustração de expectativas, porque na verdade o produtor ou produtora não sabia o que necessariamente estava fazendo, né? Então, às vezes ele estava, não falo nem barter, mas aí trava toda a produção e depois não fica satisfeito com o preço que acabou travando, né? Ao invés de, às vezes, trava o teu custo e vai travando aos poucos, né? O restante que vai ser o teu lucro, que vai ser o seu ganho, né? Porque a gente está numa busca, né? Os produtos, qual é o nosso desafio? Produzir mais usando menos área. Só que para produzir mais a gente tem mais custo, porque a gente usa mais tecnologia. Então, como é que eu produzo mais usando menos área e tendo mais lucro? Né? Então, é óbvio que o mercado financeiro, que a especulação dos preços é um dos caminhos, né, para se conseguir isso. Mas a gente só vai conseguir isso com uma boa gestão dentro da fazenda, para produzir mais com menos área e melhores tecnologias, né? Mas também um pouco, né? Um pouco da porteira para fora. Como é que eu vou negociar essa produção? Como é que eu vou negociar o meu custo da produção? Então, isso é muito importante que os produtores e produtoras tenham em mente essas questões para poder evoluir, obviamente. E isso já está sendo refletido, por exemplo, nessa próxima safra 21-22, Tíci, porque em 2020 a gente já via o produtor comercializando justamente em função desses bons preços a safra 22 de soja, coisa que a gente nunca tinha visto acontecer, vender duas safras para frente, né? Foi uma situação que marcou realmente não só o período da pandemia, onde a gente tinha uma demanda por alimentos enorme, né, e crescente, e justamente o Brasil ali estando na vitrine do mundo, né, isso já está sendo refletido. As operações de barter, elas conseguem justamente refletirem essa maior profissionalização do produtor, essa busca, né, por uma gestão mais eficiente, todo esse cenário que você acabou de descrever, essa busca por novas ferramentas de comercialização, de garantia da safra, de garantia do preço, já está sendo refletido num maior número de operações, por exemplo, para a safra 21-22? Sim, já está, né? A safra 21-22 já está começando a ser travada em barter, né? Inclusive, a gente pega não só a soja, o milho 22-22, a gente estava travando já desde o ano passado, né? Então, Exato. ano passado foi um ano em que a gente antecipou muito as safras, inclusive safras que a gente faria esse ano, né? Ironicamente, ano passado foi surreal, por causa dessa instabilidade. Então, assim, se eu te falo que, poxa, num cenário de instabilidade aumentaram as operações de barter, é um raciocínio lógico de que, num cenário de insegurança, eu quero mitigar riscos, e a ferramenta de mitigação de riscos é o barter. Esse é o ponto. Então, isso já está entendido um pouco pelos produtores e produtoras rurais. Eu acho que esse é o ponto. Acho que talvez a discussão é mais assim, poxa, então esse ano vale a pena eu travar? Eu acredito que vale, principalmente se você fizer, né, algumas operações aí financeiras, de barter financeiro, mas eu não sei se necessariamente esse ano vai ser tão grande quanto o ano passado, porque basicamente ano passado a gente travou muita coisa desse ano, você entende? Sim. Então, talvez assim, poxa, a diminuição do volume de operações não necessariamente representa o meu não conforto em fazer barter, mas talvez porque Claro. eu quase tudo ano passado e hoje eu tenho pouco para travar, a menos que eu queira começar a travar a 23, né? Sim. Então, e a 22, 23, que talvez não seja o cenário, porque está tão alto que eu não sei se necessariamente o pessoal vai querer travar tão à frente, né? Eu acho que esperaria um pouco mais. Mas essa safra e a safra futura que a gente está trabalhando está quase toda travada. Não, e é interessante observar que as comparações não são justas realmente, né? Todas as comparações que nós fizermos deste ano com o ano passado, elas não refletem um comportamento dentro de uma curva normal, né, Tícia? Eu imagino que a gente tenha uma situação de
dificuldade de fazer esses comparativos, porque justamente a gente já adiantou muitas operações que aconteceriam este ano, inclusive neste período do ano, já no ano passado, e portanto a gente teria que contabilizá-las para essa próxima temporada, né, e não olhar como uma diminuição de interesse do produtor, portanto, por barter. É mais ou menos isso que você quis dizer, assim, de uma forma mais... Exatamente, a gente não vai conseguir fazer um quanti se não fizer um quali. Resumindo, Total. Se a gente pudesse dar uma orientação para o produtor que está agora planejando as suas operações de barter, diante de insumos que já estão mais caros naturalmente do que foram observados na safra passada, diante dessa instabilidade cambial e dessa instabilidade interna que nós temos por conta de um monte de fatores, né? Deixando inclusive, não fazendo uma análise política, mas só citando os fatos políticos, né, a cena política que nós temos agora, que orientação a gente pode dar para o produtor para que ele faça um barter seguro, para que ele busque essa educação financeira para garantir essas operações estruturadas de barter? Bom, eu vou do básico ao mais complexo, né? O básico é ter a documentação em dia, né? Documentação regularizada, principalmente ambiental. A gente vê um apelo muito grande de sustentabilidade, uma cobrança muito forte, principalmente do mercado europeu, para com o Brasil. Então, nós temos que, dentro da porteira, ter toda a documentação correta, até para eu não travar uma operação que seria muito interessante para mim e ver ela derrubada por compliance ambiental. Né? Esse é um ponto muito importante que às vezes não é visto. Às vezes você travou uma operação muito interessante que vai te ajudar muito a travar o teu custo da produção, sua gestão, e ela vai ser derrubada por compliance ambiental, porque ninguém vai querer receber a soja que, porventura, ou é provinda de desmatamento de área embargada, ou pode ter essa suspeita, né? E eu falo pode ter essa suspeita, Carla, porque muitas vezes tem um embargo na fazenda e, na verdade, é um embargo que realmente está errado. Né? E o produtor não regularizou. Então, não necessariamente ele está, enfim, com aquela penalização efetiva, tá? Esse é um ponto. Certo. O segundo ponto, e aí, do mais complexo, é o quê? O pessoal se preparar, o quê? Profissionalmente, né? Não fazer as coisas no fio do bigode, se você não consegue analisar mercado, contrate um profissional que saiba analisar o mercado para ver qual é a melhor alternativa. Uma coisa muito interessante e muito importante para o produtor é contar com a distribuição, Carla, porque assim, às vezes ele consegue fazer uma operação muito mais interessante via distribuição, porque ele vai conseguir travar um pacote tecnológico. Então, não necessariamente vai ser só aquele insumo, talvez vai ser todos os insumos que ele precisa, o defensivo, o fertilizante, enfim, a semente, ele consegue travar o que a gente chama de PEC, né, pacote tecnológico, e fica muito mais interessante para ele fazer a operação de barter, né? Então, contar com a distribuição para trazer aí o melhor pacote tecnológico para você travar o teu custo da produção. Eu acho que, em resumo, é um pouco isso. Tá. Ticiane, a gente tem aqui uma pergunta para você que não sei se ela se encaixa exatamente nessa condição. O Eduardo Miada, ele é de Capão Bonito, ele fala o seguinte: bom dia, vocês podem, por favor, comentar um pouco sobre as ferramentas de trava com participações na alta? Não se trata da operação de barter nesse caso, né, Tici? A gente vai muito mais para o hedge e para o mercado de opções quando a gente fala dessas participações na alta, não? Exatamente, mas tem porque o que acontece? A gente tem o que a gente chama operação de barter, é uma modalidade. E aí, dentro disso, a gente vai, né? Hoje em dia a gente chama operações estruturadas de barter. Por quê? Porque a gente estrutura várias ferramentas que sejam mais atrativas para ambas partes. E uma delas, a gente tem sim uma ferramenta no barter financeiro, um tipo de barter financeiro, mas aí é para determinadas commodities, em geral o café, né? Em que a empresa ela faz todo esse hedge, mas ela possibilita dentro da operação que o produtor participe na alta, tá? Então, existe sim essa modalidade. Não são todas as empresas e não são para todas as commodities, tá? Então, cada uma vai trabalhar de uma forma, mas existe essa possibilidade. E até, às vezes, do produtor conversar com a empresa. Poxa, ó, nesse volume a gente consegue fazer assim, porque é importante também, às vezes a gente fica esperando o mercado trazer a solução para a gente, mas às vezes a gente tem que pedir a solução para o mercado. Né? E aí as empresas vão começar a trabalhar e operacionalizar um pouco
o que o produtor precisa. Você concorda, Carla? Claro, sem dúvida. Tíci, existe um volume ideal, em média, da safra, que é o mais correto para ser ali comprometido para garantir essa fixação dos custos de produção, em média, para a soja, para o milho? Existe esse volume médio de orientação na hora de fazer um barter ou não? Vai depender de cada produtor? E digo mais, pergunto mais, cada contrato vai respeitar e precisa estar muito bem adequado nos seus detalhes à realidade de cada produtor? Eu acredito que o que a gente consegue, porque a gente tem que pensar que pulverizar muito fica inviável para travar operações, né? Então, o que é possível e o que se faz no mercado é pulverizar no sentido de commodities e praças de formação. Isso é mais fácil, né? E aí eu vou ver a produtividade da região para aquela commodity e o preço naquela região, a estrutura daquela região para trabalhar o barter. Então, é uma região de fácil escoamento, é uma região que tem uma trading, é uma região que funciona só com cooperativa. Então, essa customização, o mercado consegue ver, mas regional. Eu não consigo personalizar tanto, entende? Eu não consigo o produtor João, etc. Isso fica um pouco mais difícil. Mas essa questão da região, eu acho que já atende, né? Claro. De uma melhor todo mundo. Tá. E a gente tem um outro comentário aqui, Tis, que eu achei bem interessante, né? Justamente voltando o assunto da documentação. A Nádia Laura Pleutim de Deus, ela diz o seguinte: na prática, essa regularização documental não depende somente do produtor. A legislação burocrática brasileira dificulta essa regularização. E, de fato, a gente tem tentado avançar em algumas situações. Você citou a questão da regularização fundiária, é um ponto nevrálgico da agricultura brasileira e a gente precisa, de fato, avançar e ter uma burocracia um pouco menos morosa, né, Tíci? Com certeza. A maior dificuldade, eu digo, talvez não é só a burocracia da lei, né? É complicado, né, advogado falar isso, porque, assim, eu vejo uma lógica, né, de uma segurança jurídica no que se pede, tá? Então, isso eu defendo. Agora, assim, na prática, a teoria nunca dá conta da prática, gente. Na prática, é muito difícil seguir tudo, né? Sim. Por exemplo, um georreferenciamento é um pesadelo, né? Você fala georreferenciamento, produtora chega a arrepia, né? Do quão difícil é conseguir a assinatura de todo mundo e seguir. Agora, um ponto que é algo que a gente precisa efetivamente é que todos os órgãos estejam comprometidos para atender com celeridade. Essa é a nossa maior dificuldade, seja as secretarias do meio ambiente, IBAMA, cartórios às vezes, e o cartório eu entendo que dependendo da região tem um grande volume de registros, né? Mas aí talvez seja o ponto de aumentar a quantidade de pessoas também para atender, né? E aí na pandemia tudo piorou, obviamente, né? Porque aí fica online, só com data agendada, às vezes vão agendar daqui a um mês. Então, assim, há uma dificuldade. Isso a gente não pode dizer que é fácil, né? Sim. Mas eu acredito que o ponto às vezes o ponto também, Carla, só até para encerrar, é assim, o pessoal vai buscar essa regularização no pico da safra, quando já precisa faturar o produto. Sim. E é errado, né? Então, tipo assim, você tem que procurar antes, tem que ser algo proativo e não reativo, né? Porque senão fica muito mais estressante. Você já está estressado ali que você tem que plantar, não pode perder a janela de plantio, você tem que ir atrás de papelada, é pior. Então, sejam proativos nisso, tá? Mas realmente há uma dificuldade, sim, há uma burocracia, isso eu não tenho como negar. Tíci, para a gente concluir a nossa entrevista, portanto, ainda um bom momento para a gente firmar as operações de barter. O produtor brasileiro de soja, de milho, que está aí desenhando as suas próximas temporadas, ele ainda está sendo beneficiado na hora que ele busca fazer um barter, garantir esse barter e garantir a fixação dos seus custos de produção? Sim, Carla, eu acho que o que tem que ficar na mente do produtor e da produtora quando vai fazer barter é assim, você está travando o teu custo de produção. Não se trata de lucro, não se trata, poxa, compensaria mais o outro preço, é assim, travei meu custo, é isso que eu vou entregar para pagar esses insumos. São 20 mil sacas de soja, ponto. Não vai se discutir mais isso. Isso é importante. Aí,
Com a questão da oscilação do preço, pega o teu restante e trabalha isso para você aumentar os seus ganhos, né? Mas a questão é, internaliza que barter é travamento de custo de produção e não de ganho. Eu acho que isso é importante. Excelente. Ticiane, minha amiga, te agradeço muito pela conversa nessa manhã de segunda-feira, muito rica para a nossa audiência, com orientações. E você que está nos acompanhando, siga a Ticiane no Instagram, @TicianeFigueiredoAgro, e lá ela dá dicas diárias de barter, de outras operações. A Ticiane, como eu falei, é uma das maiores especialistas desse país em crédito e barter. Ela dá cursos, ela está no Educandave, que é um programa educacional da Andave, extremamente importante, não é isso, Ticiane? O objetivo é a gente levar ao produtor a opção que ele tem de buscar conhecimento, buscar educação financeira para justamente mitigar os seus riscos e otimizar os seus resultados, né? Exatamente, todo mundo sai ganhando quando o pessoal entende como é a operação e o que precisa fazer, né? É importante isso. E Carla, muito obrigada, foi um prazer estar aqui com vocês. Contem comigo, podem me chamar. E um beijão aí para o pessoal que mandou as perguntas. Adorei as perguntas, inclusive. E é isso aí, muito obrigada. Eu que agradeço, Tice, já te convido aqui para as próximas. Certamente a gente vai estar muito junto aí nos próximos meses, nas próximas semanas, para continuar trazendo esse conhecimento para a nossa audiência. Muito obrigada, excelente semana para você, Tice, até a próxima. Até. Tchau, tchau. Ticiane Figueiredo, especialista em barter e crédito, conosco aqui no Notícias Agrícolas, justamente trazendo a definição de alguns conceitos importantes sobre as operações de barter e, mais do que isso, a principal mensagem que a Ticiane trouxe foi: o barter é uma operação de fixação dos seus custos de produção e não de ganho, né? É uma forma de mitigar os seus riscos, principalmente no momento de instabilidade. Outro ponto que eu acho importantíssimo da entrevista da Ticiane, se você está chegando agora nessa entrevista, depois recupera a íntegra, que vai ficar disponível para que você possa entender tudo isso que a gente está conversando agora, garantir que as suas operações sejam sempre feitas na mesma moeda. Vai comprar os seus insumos em dólar? Faça suas vendas em dólar. Vai pagar os seus insumos em reais? Faça suas vendas em reais. O casamento das moedas precisa sempre acontecer. Mais do que isso, entenda as modalidades de barter que estão aí à disposição para você garantir os seus custos de produção. Barter financeiro, barter físico, procure entender qual se adequa melhor à sua realidade, ao seu produto. Como disse a Ticiane, a gente já está muito avançado nas operações para safras 21, 22 e até milho 22, 22. Então, é importante a gente monitorar essas situações e justamente por isso, se você observar nesse momento um ritmo menor das operações de barter, agora, nesse começo de 2021, é natural que isso aconteça, principalmente na soja, porque muito do que seria feito agora foi feito já em 2020, já que os preços estavam muito altos, as condições cambiais estavam favoráveis para essas operações e por isso nós temos esse cenário nesse momento. A gente vai continuar falando sobre esse assunto nessa semana. Amanhã conosco tem o presidente da ProSoja Brasil, Bartolomeu Braz, para trazer mais detalhes de como isso tem sido visto do lado dos produtores, como eles estão avançando com essas operações. A gente está aqui trazendo todos os elos da cadeia para que você possa, então, estar seguro para tomar suas decisões. A gente fica por aqui com esse boletim, mas segue a nossa programação para que você seja o produtor rural mais bem informado do Brasil.